Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 6 de julho, né? Vamos começar a apostila 2. Vocês podem me acompanhar na página 287. Vamos começar fazendo a leitura, né? Do Brasil ainda não venceu a batalha contra o analfabetismo de sua população, tá? A gente vai estudar com estatística, que é a parte da matemática que trabalha com informações, levantamento, tratamento de informações, né, onde se produzem gráficos, tabelas, infográficos, que são maneiras mais fáceis de interpretar a leitura, né, dos dados. Tá? Então vamos lá para a leitura da página 287. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o órgão responsável por construir dados estatísticos sobre o país, atendendo aos mais diversos segmentos da sociedade. Periodicamente, o IBGE publica resultados de pesquisas cujo foco são dados populacionais, como essas pesquisas do planejamento, a tabulação e análise final dos dados demandam tempo. Seus resultados são sempre publicados em um momento bastante posterior à coleta de dados. Por exemplo, no final de 2017 foi publicada a pesquisa de amostra de domicílios contínuos, PNAD, realizada em 2016. Alguns dados relacionados a essa pesquisa compõem o infográfico abaixo. Então, vocês têm um infográfico aí na apostila de vocês, né? A gente tem a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais, né? A gente pode observar que a maior taxa se encontra no Nordeste, a menor taxa no Sul, né? Eu, por exemplo, sou do Sul, sou lá do Rio Grande do Sul, aqui, ó, mais ou menos é a minha cidade, chamada Uruguaiana, tá? Aqui é o Norte, aqui é o Centro-Oeste, né? O Sul eu já falei, e o Sudeste, que é onde a gente se encontra, a taxa de 3,8%, ok? E aí traz uma informação para vocês que 7,2% da população nesta faixa etária, qual mesmo? 15 anos, é analfabeta, o que representa desculpa, eu li errado. 11,8 milhões de analfabetos. Então, 7,2% da população brasileira nessa faixa etária de 15 anos equivale a 11,8 milhões de pessoas, tá? E aí a gente tem a distribuição, né, pelo sexo, homem e mulher, pela cor ou raça, né, preta, parda, branca, e aí a distribuição pela idade, né? Então, a taxa, 7,2%, 15 anos ou mais. Se for 18, já é 7,7%. Conforme a idade vai avançando, a gente vê que vai aumentando também a quantidade de pessoas analfabetas, tá? Então, isso é um estudo que a gente já fez de todos esses gráficos que estão aqui para vocês, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na página 288 e fazer a questão 2, tá? Eu vou comentá-la com vocês e daí vocês vão pausar o vídeo para anotar. Eu não vou mandar vocês pausar. Se vocês quiserem pausar agora e anotar, anotem. Da mesma forma nas 5, nas outras questões que a gente vai fazer. Vocês vão pausar o vídeo para dar tempo de copiar, né? Já pode estar copiando agora enquanto eu estou explicando isso, para vocês conseguirem acompanhar, tá? Porque eu vou fazer uma leitura. Eu já deixei preenchido, porque senão o vídeo fica muito grande se eu for preencher na hora. Eu já deixei preenchido. A 2 pergunta: a que se refere a porcentagem 7,2% nessa faixa etária? Aqui, gente, ao que se refere isso? Isso se refere ao quê? A isso aqui, ó, né? A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais. Então, é isso que a gente vai responder aqui, ó. Vocês vão pausar para anotar. Esse é o percentual de analfabetismo da faixa etária considerada em todo o país. Este valor está próximo à média dos dados, tá? Então, essa é a resposta da 2. A outra questão selecionada para a gente fazer hoje, quem seleciona as questões do nono ano é a professora Rita, que foi professora de vocês ano passado. Ela selecionou para a gente fazer a questão 5. Né? Cada um grava seu vídeo, mas é a mesma, o conteúdo em si, as questões que estão sendo feitas por todos os nonos são as mesmas, ok? Considerando a informação, 7,2% da população nessa faixa etária, estamos fazendo a questão 5 agora. O que representa 11,8 milhões de pessoas? É possível saber se
qual era a população do país em 2016, ou seja, vou resumir o que está aqui. Se eu tô falando para vocês que 7,2% é igual a 11,8 milhões, com essas informações eu consigo descobrir qual era a população total do Brasil nesse ano de 2016? Sim, gente, através de uma regra de 3 muito simples que eu vou montar aqui para vocês, ó. Opa, eu bati no meu coisinha que segura o meu celular, no meu adaptador. Então, 11,8 milhões de pessoas é 7,2%. Se eu quiser saber quanto que é 100%, eu chamo de X e faço uma regra de 3. Não é isso que é para fazer, eu estou mostrando para vocês. A pergunta é se eu consigo descobrir. Eu vou dizer para vocês que sim. Se 11,8 milhões corresponde a 7,2%, né, da população analfabeta, é possível encontrar 100% fazendo proporções ou regra de 3. Então, pausem o vídeo, anotem isso. Posteriormente, nós vamos fazer a questão 7, na página 289. Então, pausou, porque eu já vou virar a página aqui. Como é YouTube, vocês podem pausar e voltar quantas vezes quiser. Questão 7. Observe no gráfico abaixo os intervalos: 15 anos ou mais, 18 anos ou mais, 25, 40 ou mais, 60 ou mais. Já fiz de cor diferente aqui para destacar. A forma como esses intervalos foram registrados auxilia na interpretação dos dados, sim ou não? Então, gente, na realidade, não são intervalos de classe, mas sim dados considerados com diferentes faixas etárias, como podemos observar. Então, faixa etária de 15 ou mais, 18 ou mais, 25 ou mais. A questão não tem intervalos de classe, tá? Ela não tá em intervalos, ela tá fazendo uma separação, tá? Em dados com diferentes faixas etárias. Então, é essa a resposta que tá aqui. Vocês vão pausar o vídeo, vão anotar com calma, e aí, posterior a isso, eu vou explicar essa aqui de baixo. Vocês também depois vão pausar o vídeo e anotar, tá? Intervalo de classe. O que é o intervalo de classe? Os dados do gráfico de colunas do infográfico analisado anteriormente são organizados por intervalos de classe. Gente, o que é intervalo de classe? Por exemplo, de 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos, de 15 a 20 anos, de 20 a 25 anos. Isso são intervalos de classe, tá? Então, isso é intervalo de classe. Você já conheceu essa forma de organização de dados no módulo 13 do caderno 2 do 8º ano. Então, isso vocês viram no 8º ano com a professora Rita. Vamos retomá-la e conhecer novas maneiras de registrar intervalos. Veja a seguir 2 formas. Então, essa e essa. A gente está registrando o salário dos empregados. Aqui foi registrado assim, ó. De 1 a 3 salários mínimos, de 4 a 5 salários mínimos, de 6 a 7 salários mínimos, de 8 a 9, de 10 a 11, de 12 a 13, de 14 a 15. Tem 6 pessoas que ganham de 1 a 3 salários mínimos. Tem 36 pessoas que ganham de 4 a 5. Tem 30 pessoas ganhando de 6 a 7 salários mínimos, tá? Aqui já tá diferente, ó. Tá colocado assim, de 1 a 3. Isso aqui eu vou explicar para vocês agora. Quer dizer que o 1 entra, mas o 3 não. Quer dizer que o 3 entra aqui, ó. Daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. É a mesma coisa. É a mesma quantidade, é a mesma empresa. Só que essa aqui é uma maneira diferente dessa aqui. Qual é? É justamente isso que a questão 1 vai querer saber. Qual é a diferença entre os intervalos de classe nas 2 tabelas? E é isso que vocês vão responder. Vocês vão pausar o vídeo agora para dar tempo de anotar e vocês vão responder que na tabela 1, os dados na tabela 1, os intervalos são fechados à esquerda e à direita, ou seja, de 1 a 3. Eu tô limitando que é de 1 a 3 e acabou. Aqui não. Aqui é de 1 fechado a 3 aberto, até 3. O 3 não entra, o 3 vai entrar aqui. De 3 a 5, então é de 3 até 5 salários. Aqui é de 5 até 7. Quem ganha 7 não vai ser contabilizado aqui, vai ser contabilizado aqui, ó, tá? De 7 a 9. Então, vocês podem ver que tem diferença nos valores,
tá? Ó, aqui tá de 6 a 7, aqui tá de 5 a 7, por quê? Porque vai até 7, mas o 7 não tá contabilizado aqui, ele tá contabilizado no de baixo, tá? Então, essa é a diferença, é o que tá escrito aqui. Na tabela 1, os intervalos são fechados nos dois lados, a esquerda e a direita. Na tabela 2, que é essa, o limite superior, que é esse aqui, ó, ele é aberto, ele é até ele, mas ele não entra, ele entra na segunda linha. Então, por exemplo, até 3, o 3 não. Até o 5, 5 não, o 5 vai entrar aqui, ó. Até o 7 vai entrar aqui. Até o 9 vai entrar no de baixo, tá? Eu falo rápido porque não é pra vocês que nem um ditado da sala de aula, senão o vídeo vai ficar com 1 hora, gente. Não há YouTube que aguente um vídeo desse tamanho. Então, por isso que eu falo rápido, vocês vão pausar pra anotar, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Aí nós vamos fazer agora as questões de 2 a 5 da página 290. Vocês vão pausar o vídeo de maneira que vocês consigam anotar e eu vou fazer um breve comentário do que foi feito, tá? Então pausa, anota, depois, né, tira o pause e ouve o meu comentário. Marco ganha 3,5 salários. Qual das duas tabelas é mais propícia para o Marco? A primeira ou a segunda? A segunda, por quê? Aqui é até 3, aqui já começa o 4. Aonde que eu vou colocar o Marcos aqui? Não tem como. Agora aqui, ó, vai de 1 a 3, aqui vai de 3 a 5. Então o Marcos, ele entraria aqui, tá? Então por isso que vocês vão responder que a segunda tabela é a mais adequada, ok? 3. É possível determinar a moda desse conjunto? Não, não é possível, nem em qual intervalo ela se situa. A série de dados pode ser amodal. Não tem como, gente, porque a gente tem dados agrupados, eu não consigo dizer exatamente qual é o valor. Agora, se vocês me perguntarem qual é a classe que mais tem gente, que isso é ser a moda, é essa aqui. Qual é a classe que mais tem gente? É essa aqui. Mas exatamente quem é a moda não tem como, tá? Então, vamos lá para a questão 4. A mediana está em qual intervalo? A mediana está no intervalo 5 a 7 salários mínimos. Por quê? Porque como é um total de 120 pessoas, tá? Como é um total de 120 pessoas, a mediana é o valor do meio, exatamente do meio. Vocês estudaram ano passado com a professora Rita que quando é uma quantidade par, a gente pega o valor do meio, que é o 60, e o 61 e faz a soma e divide por 2. Se fosse uma quantidade ímpar, 31, eu pegaria exatamente do meio. Aí, para eu descobrir quem é, eu faço 31 mais 1, dá 2. O do meio seria o 16º termo. Isso é lá do ano passado, tá? Então, nesse caso aqui, a mediana é o valor, é a soma dos valores do 60º e do 61º dividido por 2. Como é que eu sei? Porque eu pego o total, divido por 2. É ele e o próximo. Isso é matéria da professora Rita do ano passado. Não sou eu que estou ensinando, não. Tô relembrando, ok? 5. Aí, ó, 4. A medida está no intervalo de 5 a 7, pois metade do total de dados é 60. A mediana está entre o 60º e o 61º elemento deste conjunto, tá? Pausou aí para anotar, né? E a última. É possível calcular a média dos dados da tabela 2? Sim, é possível, mas isso será visto na sequência, não agora. Anota isso aí. Vamos agora, então, entender a página 291 e eu vou fazer só mais um exercício, tá? Eu quero explicar isso aqui para vocês, ó. Quando a gente tem o tracinho assim, como se fosse um T deitado, isso quer dizer que só quem tá aqui tá incluído. Então, eu falo para vocês, de 3 a 7, o 3 tá incluído, o 7 não, ele tá só ali como extremo, entendeu? Não está. É como se eu estivesse liberando vocês para ir embora. Eu falasse assim, até a Beatriz pode sair. Então,
até a Beatriz, né? A Beatriz não sai. Agora, se eu falar assim, até a Beatriz e a Beatriz pode sair. Então, quando eu tô falando até a Beatriz e a Beatriz, eu tô incluindo todo mundo que tá antes da Beatriz e mais a Beatriz, que daí seria esse caso aqui, ó. Entendeu? Quando tem tracinho nos dois lados, eu tô incluindo o início e o fim, tá? Quando tem esse tracinho, eu tô usando só para dizer que é entre 3 e 7. Nem o 3, nem o 7. Então, quais são os números entre 3 e 7? Seriam 4, 5 e 6, tá? Agora, quais os números entre 3 e 7 assim? Seriam o 3, o 4, o 5 e o 6. Quais os números entre 3 e 7 assim? Seriam o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Vocês estão entendendo? Esse pauzinho inclui, sem o pauzinho exclui. Se tem pauzinho, o número também vai. Se não tem o pauzinho, nenhum dos dois vai. Se tem pauzinho do lado esquerdo, vai quem tá do lado esquerdo. Se tem pauzinho do lado direito, vai quem tá do lado direito. Eu, se fosse vocês, anotaria isso aqui. Eu adoro um resumo. Eu acho que resumo é a melhor coisa para se estudar matemática, ok? E agora, para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, porque já se foram 16 minutos, e olha que eu falo rápido, já imaginou se eu falasse devagar? Ia dar meia hora esse vídeo. Nós vamos fazer a questão da página 293, questão 1. Vamos até lá então? Pausa para você anotar isso aqui, depois despausa e continua me acompanhando. É essa questão aqui, tá? Então, vamos lá. Aí fala da Karina, ela cursa estatística, está à procura de estágio para saber um pouco mais sobre os salários praticados para o cargo a que deseja se candidatar. Resolveu pesquisar os valores oferecidos por alguns tipos de empresa. Veja o que ela encontrou. O banco, R$ 1.200 e assim vai, né? Depois vocês olham com calma. Tá? A pergunta é, a moda, a média e a mediana? Na letra A. Gente, isso não é matéria de agora. Eu não tenho que explicar isso aqui, porque vocês já viram. Eu tenho que relembrar, tá bom? Moda é o valor que mais aparece. Eu vou depois mandar um resumo para vocês sobre isso aqui, lá no WhatsApp. Se eu esquecer, me cobrem. Porque, gente, eu tenho 7 salas. É muita coisa, é muito detalhe. Aí tem gente que não acessa o plural, tem que mandar no WhatsApp, tem que mandar para dona Luísa, tem gente que vai na escola buscar. É muita coisa. Vocês não têm a noção da loucura que é para os professores. Agora imagina eu que tenho 2 escolas. Mas me cobrem se eu esquecer do resumo. É uma fotinha dessas que eu posto no Instagram. Moda é o que mais aparece. Mediana é o valor central. Pesquisa no Google também, galera. O Google tem resumos ótimos. Se você colocar lá, moda, média e mediana, você pesquisa lá, você acha. Você tem que aprender a ser autodidatas, a procurar, sabe? É a melhor coisa que tem. A minha filha, ela vai fazer 10 anos. Ela tá tendo aula online. Como eu tô dando aula, eu não consigo ajudar ela. Ela se vira pesquisando tudo no Google. Uma coisa ou outra ela me pergunta, mas ela, nossa, olha o quanto ela se vira e vocês deveriam fazer isso também. Isso aí só tende a atribuir, né, coisas para vocês, sabedoria, entendeu? Conhecimento. E a média é aquele negócio de somar tudo e dividir pelo total, tá? É assim que a gente faz a nota de vocês. A gente soma os instrumentos e divide pelo total, tá? Então, quem é a moda? A moda é 1.200, porque tem mais de um valor. Quem é a média? Eu somei tudo isso, não vou somar agora, porque senão o vídeo vai ficar de meia hora. Deu 16.120 e dividi pelo total. O total é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É só contar, né, e ver quanto é que é. A mediana, como são 10 termos, você tem que pegar o quinto, que é a metade, e o sexto. Aí você pega o quinto e o sexto e faz a média dele, só que tem um porém. Na mediana tem que estar em ordem crescente. Vocês vão lembrar disso do ano passado. Quem estuda vai lembrar, né? Quem finge que estuda, eu não garanto, tá? Então, a mediana, para se fazer, ela tem que estar em ordem crescente. Eu coloquei em ordem crescente aqui, ó. Deixa eu